Bíblia em Mateus 16, muito bom. Depois o William vai te dar um bombom, porque você lembrou de onde é. Não sou eu não, é ele. Mateus 16. Na semana passada nós estudamos um pouquinho, falei um pouquinho sobre a saída do Senhor Jesus da Galileia, que era o lugar dos cultos, era o lugar de onde Jesus mais tempo, na verdade, ficou trabalhando, operando, e ele sai do lugar chamado sagrado, santo, no lugar da manifestação de Deus, e ele vai em direção ao norte, ele vai subindo, indo para Cesareia. Esse caminhar com os discípulos pedem para ele um sinal, e aí eu falei sobre o sinal, e Jesus respondeu que não teria nenhum outro sinal que não fosse o de Jonas. E aí eles continuam, e Jesus fala para eles que eles não deviam ter neles, não poderia ser verdade neles, não poderia estar inserido neles o fermento dos fariseus e dos saduceus. E fala da mesma passagem, e Marcos 8 também vai dizer que não ter o fermento dos Herodes, dos herodianos. E aí nisso eu parei para falar sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios, e ficou faltando hoje os zelotes. E os zelotes é rápido e rasteiro. Os zelotes, eles vêm da mesma linha dos fariseus. Todavia, eles achavam que se não desse para ser pelo amor, ia ser por tiro, pancada e bomba. Eles achavam que Roma não se endireitasse, porque eles eram amantes e zelosos da lei de maneira extrema, a ponto do nome ser zelotes, porque eles zelavam pela lei, pela Torá, pelo Pentateuco. E quando chega o Império Romano, ele é totalmente contra o Império Romano, e eles achavam que se o Império Romano fugisse tanto da verdade que eles criam lá da Torá, de cada letra, de cada linha, de cada ponto, eles então teriam que fazer com que o reino de Deus se manifestasse a espada. Inclusive, como pensavam, como tem defesas até hoje, que tanto João Batista como Jesus, eles também podem ter passado um tempo com os essênios, também cresce que Pedro, ele era um zelote, porque quem lembra, no dia que Jesus foi traído, Pedro, ele desembanhou uma espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. E preste atenção nisso, 3 anos caminhando com Jesus, na verdade 3 anos no dia que ele foi traído, que Jesus foi traído, e nesse momento da traição, Pedro tira da espada e corta a orelha. Então Pedro já tinha 3 anos caminhando com Jesus. Aí eles marcam o horário, é sempre no mesmo horário. A gente vai começar muito mais tarde para avacalhar com eles, pessoal. E aí ele tira a espada e corta a orelha, tendo aprendido sobre amor, tendo aprendido sobre paz, sobre longanimidade, sobre benignidade, sobre bondade. Esse Pedro, 3 anos andando com Cristo, ele ainda mantém uma espada. Isso não chama a atenção de vocês? E aí eu vou aproveitar que a gente tem um pastor também aqui, o Adi, tem as irmãs que estão à frente de um trabalho exercitando esse papel. Um dia desse, algumas vezes, isso me foi perguntado, mas um dia desse eu conversando com uma determinada pessoa que inclusive está aqui presente, eu contava para ela sobre um rapaz que hoje assim é meu amigão, confia em mim em todos os sentidos, confia até o nome dele a mim, e eu coloquei para ser meu secretário na igreja que eu pastoreava. E uma determinada vez, fazendo uma visita a uma família, uma pessoa dessa família falou assim:
como que o Senhor pega fulano e coloca como secretário do Senhor? E aí eu falei para essa pessoa que me indagou, falei: você crê que eu sou um homem de Deus? E a pessoa: sim. Você crê que eu levo o evangelho a sério? Ela falou: sim. Eu falei: então tu não achas que o melhor lugar essa pessoa está ao meu lado? E aí ela parou, já a ênfase, né? E nem sei, porque Jesus fez com Judas, o tesoureiro, o contador. Judas, sabe que é filha? E com Judas não funcionou. Mas Pedro, quando a gente conhece a história, e é esse Pedro que a gente... Esse Pedro... Vou desligar. Esse Pedro, ele passa o tempo, ele ainda vai pregar em Atos, depois ele vai ser repreendido por Paulo e vira o Pedro que a história vai contar que não se achou digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quando nós formos falar sobre perdão, vai demorar aí um tempo, a gente vai trabalhar principalmente Mateus 18. A gente na igreja, a gente tem, não sei como é a cultura de São Mateus, estou aprendendo, mas na igreja de maneira geral, a gente tem um costume, tem uma mania de que a pessoa falhou, o que a gente faz? O que a liderança normalmente faz? A pessoa bota em disciplina. Quem aqui não pecou hoje? Eu já estou com a minha mão em pé porque eu não pequei, né? Eu sou pastor não peca, né? Então todos nós pecamos. Então todos nós temos que estar em... Se o raciocínio é esse, todo mundo, então, por favor, gente, está acabado o estudo, vamos cada um para sua casa, ninguém pode entrar na igreja durante um tempo, né? Porque a gente é tão hipócrita em relação à religião, que a gente não consegue discernir o que é uma pessoa pecar e o que é a outra ela permanecer no pecado. E aí o que a gente fez? A gente criou pecados morais. O interessante é que isso não estava na minha cabeça para eu falar sobre isso hoje, mas vamos crer que seja do Senhor. E a gente criou pecados morais para dizer que existe pecadinho e pecadão. Vocês vão me entender. Uma pessoa foi e mentiu. Quem já viu, já soube que alguém que ficou em disciplina porque mentiu? Mas o que Jesus falou sobre a mentira? Quem se torna filho do diabo, porque o diabo dá mentira. E eu nunca vi ninguém ficar em disciplina porque se tornou filho do diabo. Mas está um casalzinho namorando. E por causa lá de 20 segundos, isso eu sendo assim bem otimista, né? Em 20 segundos lá eles perdem a linha e a menina engravida. O que a igreja normalmente faz? Ué, mas espera, então engravidar é pior do que ser filho de Satanás? Aí o que normalmente a igreja faz? Porque que está grávida vai ficar em disciplina no banco até nascer o... Então o problema era o neném. E o neném dentro da barriga. Porque depois que o neném sai da barriga, aí chama os dois de novo a comunhão. Então a culpa é do neném. Se não tivesse o neném, talvez nem tivesse a disciplina, né? Então, mas o neném apareceu uma vida projeto de Deus, porque pelo menos é o que diz Salmo 139, que nossa vida é um projeto de Deus. Não fala se como foi concebido, fala que a vida do ser humano é um projeto de Deus. Deus é o Senhor da vida e da morte. Então, se nasceu, aprove a Deus soprar o fôlego de vida ali. Mas enquanto está lá escondidinho, não pode cantar, não pode dançar,
né? Não pode pregar, não pode nada. Nasceu o neném, todos os seus pecados foram perdoados. Eu acho que esqueceram de escrever esse texto, né? Quando o neném nasce, todos os pecados são perdoados. Não escreveram esse trem. O que eu estou querendo dizer é que há uma diferença entre pecar e permanecer em pecado. Na Bíblia não fala de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e acabou, independentemente de qual seja o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Quem peca torna a crucificar Jesus, escandaliza a igreja do Senhor na terra. Isso é indiscutível. Agora Jesus, creio eu, sabia que Pedro queria, tanto sabia que insistiu com Pedro, como insistiu com Judas. Só que Judas tem um outro fim, né? Prefere suicidar-se, talvez porque ainda não tivesse entendido a dimensão do amor de Deus que perdoa todo e qualquer pecado, menos da blasfêmia, que isso é um outro estudo. Mas entendido até aí, gente? E aí o pessoal pede um sinal, Jesus fala sobre esse sinal e a gente falou sobre todos eles. E os zelotes, eles aparecem muito pouco. Por que os zelotes aparecem muito pouco? Porque o Império de Roma, primeiro, dura ainda muitos anos, e a igreja do Senhor deixa de ser a igreja do templo. Por que deixou de ser a igreja do templo? Tito, muito bem, pastor. General Tito ordena primeiro ele cerca Jerusalém. O pessoal vai ficando cheio de fome porque está cercado, não entra comida, nem sai comida, não sai gente, nem entra gente. Mas mesmo assim chega uma hora que dá uma doideira nele e fala: vamos acabar logo com tudo. E aí ele entra e destrói tudo, e se cumpre uma profecia. Qual era a profecia? Pedra sobre pedra. 40 anos depois que Jesus Cristo profetizou, a profecia se cumpriu, porque Jesus morre e no ano 70 tem a destruição do templo. E agora os zelotes falaram assim: ué, como os saduceus, eles falaram: o que eu vou fazer agora? Eu sou aquele que protege a lei, e a lei se dá dentro do templo, não tem mais templo, e agora? Vai aprender a capinar, vai aprender agora a costurar, que não tem mais o que fazer. Vai ser arquiteto, algum treco desse assim, porque templo não existe mais. Até aí também, amados? Então agora a gente vai ler a partir do versículo 13. Mateus 16, do 13. Deixa eu ver até onde a gente vai ler. Até o 19. Até o 19, não vamos falar de tudo hoje que não vai dar tempo, mas a gente vai ler. Quem deseja ler, por favor, cadê o microfone? Quem deseja ler, vamos lá, Gilson. 13 ao 19 de Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Amém. Vamos lá, pastor Adir, fica de fora dessa. A gente lê na Bíblia Bar-Rabás, Bar-Jona. O que significa esse Bar? Quem sabe? Secretário, fica aí. Foi eleita hoje, no voto aqui meu, secretário. Bar significa filho.
Barrabás, filho de Rabás. Bar-Jonas, filho de Jonas. Então toda vez que a gente ver algum nome que está escrito assim, Bar, esse Bar quer dizer filho. Amém? Por quê? Porque dentro da cultura que é até hoje, a cultura oriental, cultura oriental, tá certo? A cultura, deu um branco, a cultura oriental, você saber a tua linhagem e como você saber a linhagem do outro é de extrema importância. Um exemplo, se você está no deserto, você encontra lá um árabe, um hinduíno, um beduíno, o que é que seja, e vocês nunca se viram, e se vocês forem falando da onde você é descendente, a sua ascendência, e que vai chegar no momento que, se chegar onde um conhece alguém da família do outro, os caras abrem a casa para você, você vai entrar, você vai dormir, vai comer, porque aí gerou-se a confiança. Isso é cultura. Mas também, se for falando, ninguém conhecer ninguém da outra família, você está perdido, né? Ora para que eles deixem você pelo menos embora em paz. Então, quando está falando lá, Bar-Jonas está falando, eu sei quem ele é, eu conheço o pai dele, ele é filho de Jonas. E aí, nesse momento que tem essa grande revelação, qual foi a grande revelação que teve aqui? Gente, a gente leu do 13 ao 19. Qual foi a grande revelação? Está aí no texto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma grande revelação. Na nossa cabeça, vamos ser sinceros, grandes revelações acontecem onde? Não, a pergunta é simples, não tenta complicar aqui não. No dia a dia, a gente é crente, vamos lá, onde a gente sempre acha que... Não, na nossa vida, no nosso dia a dia, onde a gente acha que grandes revelações acontecem? É isso aí, mas deixa alguém mais responder. Você é homem de Deus mesmo, amor. Essa aí você quis sair pela tangente, falou assim, não vou responder o lógico, porque o lógico a gente pensa que grandes revelações acontecem onde? Dentro da igreja, dentro das quatro paredes. E Jesus está saindo, que nesse lugar, no momento aqui, ele já está em Cesareia de Filipe. Ele está há quase 2 anos caminhando com os discípulos, quase 2 anos ensinando os discípulos. Lembram que eu falei que ele saiu da Galileia, do lugar que é considerado o lugar sagrado, o lugar do templo, o lugar das profecias. Mas Jesus sai com eles de lá para ter a grande revelação no lugar pagão. Na Cesareia de Filipe, no ano 167 a.C., teve a guerra que se encontra naquilo que a gente falou semana passada, entre Malaquias e o livro de Marcos. Qual é o nome que se dá, que eu falei semana passada? Intertestamentário. Esse espaço entre Malaquias, dizem que Deus ficou em silêncio, porque foram 400 anos sem Deus levantar nenhum profeta. Tem uma guerra que acontece porque há um imperador que ele está trazendo um montão de sincretismo, inclusive ele está usando os levitas para fazerem um montão de loucuras para trabalhar para os deuses gregos, inclusive quer que eles trabalhem para Zeus. Quem é Zeus? Cultura grega. Gente, eu vou fazer isso só para gravar, como eu falei semana passada, porque como eu pergunto, vocês pensam. Então, cultura grega, quem é Zeus? Zeus, Deus grego, só que ele é o maior Deus, ele é o pai de todos os deuses gregos, e eles querem usar os levitas para fazer adoração a Zeus. Isso entre um montão de doideira que eles queriam fazer. E aí se levanta um homem chamado Matatias, que é da tribo que é do povo da tribo dos Macabeus, e ele não aceita aquilo. E sabe da onde nasceu os fariseus? Eu falei semana passada, desse
povo, desses macabeus, e eles brigam, lutam, entram numa guerra. Aí só eu teria que ter muito tempo para contar, que era coisa de filme. Já viram naqueles filmes que o pessoal ele é menor, e ele é um grupo menor, e eles vão fazer ciladas, fazem túneis dentro da terra para sair já nas costas do exército inimigo. Eles fizeram isso. Eles fizeram, e cara, quando tu vai ler, vai estudar, tu fala, meu Deus, isso é coisa de filme. Não, os filmes estão copiando coisas que aconteceram, e eles vencem essa guerra. E essa guerra acontece ali, em Cesareia de Filipe, e ali na beirada do Rio Jordão, a 45 quilômetros está o Monte Hermon, que a gente vai ler um montão de vezes na Bíblia. No Velho Testamento está o Monte Hermon, da onde nasce o Jordão, entre tantos outros lugares, é uma nascente do Jordão. E aqui nesse lugar tem essa pancadaria, e eles ganham essa guerra. Só que cerca de, uns falam 6, outros 8 anos depois, eles perdem de novo isso daí. E vão vindo alguns reis, para a gente tentar ganhar um pouquinho de tempo, porque eu acho que isso não vai adiantar muito para a gente, essa informação. Vem vindo uns reis, até que chega o Império Romano, e começa a fazer ali o lugar, na época, é o lugar mais pagão da face da terra. Ali tinha um deus, que era o deus principal deles, um deus chamado Panias, que depois, quando os árabes vão começar a guerra ali também, eles vão chamar de Banias, porque na árabe não tem a letra P, eles não conseguem falar P, aí em vez de Panias eles falam Banias. Mas eu vou mostrar para vocês que vocês conhecem esse Deus que eu estou falando. Quem aí antigamente gostava de desenho animado? Peraí, gente, só eu que vou levantar a mão? Vocês vão lembrar daquele bichinho nos desenhos animados? Eliudes falou que não. Pô, gostava demais de Eliudes. Ele é metade homem e metade cabrito, não tem? E ele vinha com as flautinhas, tocando assim a flautinha, e via, tá ruim para você, eu tô com 51 anos e lembro, e tu não consegue lembrar, só Jesus na tua vida. Aí, esse é o Deus Pan, que quando a gente vê o desenho animado, ele é bonitinho, porque ele toca, e vão, às vezes, pessoas, dependendo do desenho, às vezes uns bichinhos vão atrás dele em direção à floresta. Só que a história conta que esse deus grego, mesmo ele sendo assim engraçadinho, ele era terrível. Os viajantes, determinada hora, não passavam nas florestas, porque tinham medo desse deus Pan, porque ele vinha para destruir todo mundo. A gente, 2019, começou a viver o que no mundo? Pandemia. Pandemia vem do Deus Pan. Pânico vem do Deus Pan. Pan significa um medo concreto ou um medo de algo que a gente criou. Só que não é um medo tipo assim, estou com medinho. É medo no sentido de pavor mesmo, é algo que te assusta pra caramba a beça. Por isso que saíram os nomes pânico e pandemia, entre alguns outros nomes menos conhecidos. Estou indo muito rápido, gente? Estou indo muito rápido ou está tranquilo? Porque essa parte são informações para vocês terem ideia do que Jesus fez. Além desse lugar de Deus Pan, altares foram sendo levantados ali e ofertas eram oferecidas, porque também tinha como se fosse uma parente, que era Artemis, a Ítis, que eram deusas da sexualidade. Então lá tinha um altar que se oferecia a sacrifícios a essa deusa. Um dos motivos de oferecer sacrifício, a gente vai falar com mais paciência quando a gente falar as portas do inferno não prevalecerão, e a gente vai aprender que a maioria da igreja hoje interpreta totalmente errado essa passagem, mas é que lá tem até hoje, só que teve um terremoto e modificou. Era um lugar que era como se fosse assim, uma bacia, uma piscina,
que é tão fundo que até hoje não, porque mudou, perdão, porque até quando se estudava não conseguiram chegar à profundidade, só que alguns séculos atrás teve um terremoto que mudou a estrutura, e eles achavam que depois daquilo ali, que era uma caverna com um lago, tinha um lugar que era um submundo, onde as almas, onde os espíritos, eles estariam lá quando a pessoa morria, estariam como presas nesse lugar, e esse lugar era chamado de porta do Hades, porta do inferno. Então, quando Jesus está falando as portas, que a gente vai falar isso na frente, as portas do inferno não prevalecerão, ele está falando desse lugar, porque ele estava nesse lugar onde mulheres eram oferecidas de maneiras sexuais para poder livrar pessoas que estavam dentro desse submundo, ou impedir que pessoas fossem para esse submundo, que na cabeça deles o sexo desenfreado era o que faria com que esses espíritos fossem poupados. Então você consegue imaginar a orgia que era esse lugar. Além disso, ainda tinha festa, tinha um altar que era uma festa dos cabritos dançantes. É sério. Por que cabrito dançante? Eu dei a pista há pouco. Por causa do Pan, metade homem, metade cabrito. Então, várias coisas iam sendo feitas para adorar, que na verdade estava adorando a mesma coisa, só que de maneira subdivididas. Ao mesmo tempo, quem lembra a história do Império Romano, os imperadores começaram a achar que eles eram deuses, porque Cesareia de Filipe, ela se tornou, porque quando o reino de Herodes acabou, ele tinha alguns filhos, e ele foi dando uma parte para cada filho. Essa parte ficou para Filipe, e Filipe, como queria, me perdoa a expressão, mas eu acho que assim não é nenhum insulto, ele queria ficar, vai ser feia, deixa eu achar melhor, gente, não consigo achar uma expressão melhor, mas peraí. Ele queria ficar bem com o imperador, né? Ele queria ficar bem na fita com o imperador. Já entenderam o que eu queria dizer, né? Ele queria ficar bem com o imperador. O que ele fez? Colocou o nome de Cesareia, porque era o nome do imperador, e Filipe, porque era o nome dele. Então ele homenageou ao mesmo tempo o imperador e homenageou a ele mesmo. E qual outra coisa que ele fez? Chegou nesse lugar, Cesareia de Filipe, e colocou ali um lugar de adoração, criou uma estátua de adoração ao imperador. Agora, disso tudo que eu falei de adoração, imagina o crente chegando lá. Como que ia ser, gente? Orgia, Deus Pan, imperador, a porta do inferno, a festa dos cabritos dançantes, tudo isso era sacrifícios, cada um tinha um nicho, uma portinha para eles que era um lugar de adoração, exceto a porta do inferno, que já era algo natural, né, algo da natureza. E ali perto estava o rio, o famoso rio Jordão. A 45 quilômetros estava uma estátua enorme do Deus Pan, que ficava no pé do Monte Hermon. Agora está lá o crente do eita terra de manto, e Jesus fala para ele: você vai sair daqui do lugar sagrado, e agora vou levar vocês, é que Jesus não avisou, vou levar vocês para Cesareia de Filipe. E aí ele chega nesse quadro bem santo para a gente. O que os cristãos iam dizer, gente? Tá doido? Outros iam falar: tá repreendido em nome de Jesus, sai desse lugar aí, quem é de Deus não fica aí. Não é isso que a gente ia fazer, gente? A maioria da gente. Claro que tem as exceções, eu estou falando de via de regra. A gente ia falar que esse não é o lugar para estar um cristão, e a gente esquece que toda a terra pertence ao Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá, toda a terra, fica alguma coisa de fora? Não, então vamos lá. Toda a terra pertence ao, toda a terra está cheia da glória de, então se é toda a terra, é toda terra. A gente crê que Deus é onisciente, então tem alguma coisa que Deus não saiba?
Não. Deus é onipresente. Não vou falar das três não, que a gente conhece as três. Vou parar, senão vai ficar muito grande. Onipresente. Então ele está em todos. Todo é todo. Então ele está no centro de Macumba agora. Quem fala que sim, levanta a mão. Gente, ele está em todos os lugares. Uma coisa é ele estar e aprovar. Outra coisa é ele estar e não aprovar. Toda a terra é dele. O crente tem que parar com esse negócio. Deus não está aqui. Deus se manifesta em todos os lugares. Eu queria poder trazer um dia o Mário aqui e contar para vocês, e deixar ele contar, que ele ouviu a voz de Deus no centro de Macumba da avó dele. Ele ouviu Deus falando, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí um dia uns crentes jovens, malucos de Deus, vão lá para chamar o Mário para poder ir para a igreja. Tudo jovem. E Mário não quer nem abrir a porta, porque eles falaram, nós somos da igreja tal. E aí o Mário falou assim, não vou, cara, vem aqui, a gente quer conversar com vocês. Aí ele foi lá, pegou aquele monte de guia, botou para, falou, tá, botou lá o negócio dele e abriu a porta. Aí os rapazes falaram, nós viemos aqui para te chamar para ir para a igreja. E Mário cheio de guia. E ele, tá louco, rapaz? Sabe que a gente não tem a mesma fé? Olha como que eu tô. Ele falou assim, amigo, já tem um carro aqui te esperando. Eram 3 jovens. Já tem um carro aqui te esperando. Vamos para a igreja. Não, eu não vou, que eu não vou, que eu não vou. No final, não sei, ele acabou indo. Já tinha um carro esperando. E aí ele fala que no carro ele foi fazendo um montão de sinais, que é lá da Corimba, foi fazendo lá, ih, vão me cortar. Foi fazendo um montão de sinais lá. Chegou na igreja, ele disse que de branco, cheio das guias. Quando ele chegou, veio o irmãozinho, deu-lhe um abração nele e falou assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Botou um lugarzinho lá para ele, ele ficou lá atrás, não lembro mais se foi no último ou penúltimo banco, mas foi num desses bancos, lá atrás. E o rapaz sentou do lado dele, e a igreja normal, tá nem aí, tá nem aí no sentido de ficar reparando, entende? E tá, de repente, o pastor pega a Bíblia, abre em Gênesis, e no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele falou, já ouvi isso, lá na minha avó. Quem conhece aqui Ilha de Paquetá? Niterói. Então, quando ele ouviu, foi lá na Ilha de Paquetá, na avó dele. Ele ouviu isso. E aí o pastor começou a pregar e começou a falar das coisas, das ações boas, né, que um cristão tem que fazer. Ele, poxa, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E ele, tô bem na fita. Daqui a pouco o pastor sai de Gênesis e vai para Apocalipse 21. Mas quanto aos tímidos, feiticeiros, ele falou babô. Ele não falou babô, né? Essa expressão é minha. Ele falou, tô perdido então. E aí o pastor falou assim, mas se você se encaixa nisso aqui, mas entende que Deus te criou aqui para que você possa ir para o céu, eu quero te convidar a ficar de pé. Ele disse que ele não ficou de pé, ele disse que quando ele viu, ele já estava lá na frente entregando a vida a Jesus. E ouviu isso lá na ilha de Paquetá, reclamando lá com os orixás dele, com as entidades que ele servia, porque toda a terra pertence ao Senhor. O que diz Mateus 5,13? Vós sois sal da terra e luz. Sal da terra. O sal é para ficar no saleiro ou é para ficar na terra? Na terra. A terra tem gosto? Então quem que tem que dar gosto à terra? O sal. E quem é o sal? Nós. A terra é igual ao sal? Não. Então a gente tem que estar no meio dos diferentes. E os diferentes estão aqui dentro ou estão lá fora? E por que a gente gosta de ficar aqui dentro? Porque o sal dentro do saleiro, o que acontece? Para nada mais presta. Porque quem cozinha, o sal fica guardado muito tempo. O que acontece com ele, Vânia? Quando o sal fica guardado muito tempo, aí cria aquela aguinha, não é? Pô, gente, ninguém cozinha aqui nesse lugar não, meu Deus do céu. Só um que cozinha, que fala.
Não dá tempo. Eu estou falando dando tempo. Você tem que jogá-lo fora. E sabe por que Jesus fala pisado pelos homens? Onde Jesus está quando ele vai falar do Sermão da Montanha, já no Mateus 5,13? Tinha um lugar lá que é chamado o caminho, daqui a pouco eu lembro o nome do caminho, porque era o caminho que levava para o lugar de adoração no templo. Meu Deus, lembra de? Não, esqueci o nome do caminho, mas era um caminho que todos faziam, que dava acesso ao pátio, porque nem todo mundo podia entrar no templo, né? Havia umas divisões, e aí era esse caminho que todo mundo passava. Só que quando tinha neve, ficava muito complicado as pessoas andarem ali, tanto pela quantidade de neve, como também pelo risco de caírem. Então, não sei se vocês já viram em filme, já viram em desenho, há pouco tempo, algumas reportagens passou isso. Se você pegar um sal e jogar na neve, a neve ela se desfaz. Então Jesus está falando, olha, se você perder o sentido da tua vida enquanto cristão, enquanto discípulo do Senhor, se você perder a razão para a qual você foi chamado no Senhor Jesus, você não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Estão entendendo, gente? Amém? Amém? E aí eu não tenho nenhum medo de errar. A gente está muito longe disso. E por favor, toda vez que eu falar gente, entenda que eu não estou falando daqui. Estou falando da gente que se diz cristão. Tem as exceções? Graças a Deus. Tem aqueles que continuam sem se dobrar diante de Baal. Mas o que a gente mais faz é ser sal dentro do saleiro. Por isso que a maioria das nossas programações são para onde? Para o lado de dentro ou para o lado de fora? E por isso que a gente acaba brigando aqui entre a gente, porque a gente está aqui o tempo todo só brigando para fazer coisas do lado de dentro. Porque se estivesse lá dentro, lá fora, sendo sal da terra, se estivesse dentro de Cesareia de Filipe, não ia dar tempo da gente estar brigando. A gente está querendo invadir, e se fosse nos dias de hoje, os discípulos iam gritar, vamos invadir, né? Mas como não tinha isso, eles não gritaram esse negócio. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, me avisem aí quando for 9 horas, por favor. Então tá bom. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então vamos lá. A gente crê que toda a terra pertence ao Senhor? Que não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Não há nenhum lugar onde Deus não atue. A Bíblia fala, Paulo dizendo, que a natureza proclama a glória de Deus. Existe algum lugar que não tenha natureza? Qualquer lugar vai ter uma plantinha, vai ter um rio, vai ter um passarinho cantando. A própria natureza proclama a glória de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós vamos ser indesculpáveis, porque só não vê Deus quem não quer. Não tem como, qualquer um que raciocine um pouquinho à toa. Eu peguei agora um táxi, né? Eu já falei para vocês, eu sou igual o carro velho, se der um mole, já era. Aí a gente pega o carro da Márcia, que te conhece, o marido dela agora, com o nome Samuel, Gabriel, Miguel, né? E te perguntou por você. Aí teu pai estava ali do lado de fora. E aí ele não sabia onde era a igreja. Eu falei, poxa, mas tua esposa sabe. Quando ela nos levou, ela disse que conhecia, que ela participava e tal. Aí ele, é a igreja do William? Eu falei, é daquele que não vale um centavo, é dele mesmo. Não falei isso não, né? Mas estou falando agora ao vivo. Falei, é ele mesmo. Aí chegamos aqui, ele falou assim, não, eu não sou isso, não sou isso, não sou isso, não sou nada. Mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu falei, é agora. Que antes dele falar, ele falou assim, me desculpa, tá? Aí ele falou assim, eu não sou isso, não sou aquilo, falando de um montão de religiões, né? Aí eu falei, então também quero fazer igual você. Eu quero começar te pedindo desculpa. Mas eu quero te contar sobre Tiago, que é irmão de Jesus Cristo, que é filho de Maria e de José. Tiago escreveu assim, crê, até os demônios creem e estremecem. E aí rapidinho eu expliquei para ele o que é crer. Crer é você dar crédito, você acreditar que algo é real, independente do que seja. Vou dar um exemplo, aí eu dei um exemplo para ele que eu sempre dou. Antigamente, hoje não tem muito, mas os pais ensinavam os filhos a crerem em Papai Noel, não é isso?
Até que eles soubessem que aquilo é mentira, para eles era real, mesmo não sendo verdade. Isso é crer. E eu falei para eles, só que Jesus é real. Mas ele disse que aquele que tem os mandamentos deles e guarda, é aquele que ama, porque ele nos chamou para ir além do crer. Ele nos chamou para ele ser nosso Senhor, para nós permitirmos que ele guie os nossos passos, que vivamos para ele e ele vai viver para nós. E aí foi a hora que a gente chegou aqui, aí teu pai estava ali do lado de fora. Eu falei, aquele lá é o pai do William. Aí ele falou que vai vir um dia nos visitar, vamos crer que isso vai acontecer. Mas lá dentro de um táxi, de um carro, Deus estava presente? A igreja do Senhor estava ali? As portas do inferno... Ai não, porque eu vou falar besteira, porque depois a gente vai explicar sobre isso. Mas Deus está em todos os lugares. Se vão querer ver Deus ou não, é outro papo. Então a gente entendeu como era Cesareia. Agora fala sério, você iria para lá? Esquece o que eu falei, que você me ouviu falar, antes de eu ter falado. Você iria para lá? E agora, da onde saiu essa história que a gente não é para estar nesses lugares? Vamos lá, gente, vamos devagar. A maioria de nós crentes, não vou falar nem cristão, crente, acha que determinado lugar a gente não pode estar. Da onde que saiu isso? Porque a gente defende isso. Pelo menos defendia até hoje, amém? Em nome de Jesus. A gente cria nisso. Da onde saiu isso? Eu ia para outro lugar. O que diz Salmo 1? Todo mundo conhece o Salmo 1. Fala aí, irmão Ismael. Dá o microfone, irmão Ismael vai falar o Salmo 1. Nem? Até aí. Aí um montão de gente vai falar porque está escrito que não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente não pode parar no meio de alguns tipos de pessoas ou de alguns ambientes. Não é isso que a gente pensa? Sim ou não, gente? Eu estou sozinho nesse lugar, meu Deus do céu. Não é isso? Então vamos lá, o que é escarnecer? É mais do que isso. É isso também. Então, só que na verdade escarnecer tem o sentido de desmerecer, desacreditar. É mais do que zombar, isso tudo vai fazer parte, mas é você tirar toda a credibilidade do outro, é você desfazer da existência do outro. O que o salmista está dizendo que é para você não assentar-se naqueles que não querem nada com Jesus, que escarnecem de Jesus, aqueles que tu sabes que tu vai falar e eles vão zombar, eles vão desmerecer você e Cristo na sua vida. Onde que tem uma passagem, ou qual foi a frase de Jesus que não é igual a isso, mas tem o mesmo sentido? Vou lá, vamos devagar. Escarnecer, que não se detém e não se assenta, escarnecer. É alguém que desmerece, desacredita, zomba, desfaz de algo ou de alguém. Em cima disso, Jesus ele vai falar algo. Tanto em Mateus, em Lucas, Marcos eu acho que não tem. Não lembro se em Marcos tem. Qual é a frase que Jesus fala? É um bichinho que muita gente gosta de comer, está nessa história aí. Estou dando cola, hein? Se eu der outra cola, todo mundo mata. Tem um bichinho que muita gente gosta de comer. Tem uma fala dele que significa dar presente. Não dê pérolas aos porcos. O que é não dar pérolas ao porco? Não vai ficar gastando tempo com aquele que não quer. Você vai limpar, vai botar bonitinho. Lembra que eu falei do começo? Uma coisa a pessoa é
pecar. Outra coisa é a pessoa que decidiu permanecer. Você limpa uma porquinha lá bonitinho, pega lá aquela joia bonitona que você economizou 2 dias, estou sem dinheirado aí, e botou na porca. O que a porca vai fazer? A lama, para lavagem. Aqui fala lavagem também? Então, para lavagem, vai meter a cara lá, aquele negócio bonitão, vai estar lá todo sujão. Se você fizer de novo, der banho, limpar, botar de novo, o que ela vai fazer de novo? É nesse sentido que Jesus está falando, e é nesse sentido que o salmista falou. Estão entendendo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Aí está lá, Jesus chega, sai do lugar que era para ter a revelação. Porque onde era para ter a revelação? Em Galiléia, Cesareia lá de Filipe? Não, na Galiléia, Jerusalém, ali bonitinho, no lugar onde o templo foi erguido, onde alguns sinais aconteceram. Era ali que era para ter. Mas Jesus tira os discípulos. Foram quaisquer pessoas que ele tirou? Quem eram os discípulos? E quem eles se tornaram? Não, eu estou falando aqui, nessa caminhada. Jesus, ele está levando quaisquer pessoas? Ele está levando os caras que mudaram a história, que ficaram em Jerusalém para ser revestido de poder e fez nascer a igreja do Senhor como a gente conhece. São esses caras que ele está ensinando. Agora ele está ensinando pessoas de qualquer credo. Quem eram esses 12? De que nação que eles eram? Judeus. Então judeus se encaixa com isso que Jesus está fazendo? Como que era, alguns exemplos aí loucos falando da época da graça, tá, gente? Que tinha no Velho Testamento, que nunca se encaixaria nisso daí. Vamos lá, Velho Testamento, você podia encostar em morto? E ali tinha lugar de um monte de coisas mortas, que não tinha a ver com o sacrifício de Jesus. No Velho Testamento, prostituição era condenada? Condenada com o apedrejamento. Estava tendo isso ali? Então como Jesus está pegando os judeus e está levando? Será que ele não estava legal nesse dia? Tinha alguma coisa na água? Os peixes que ele tinha acabado de multiplicar um pouquinho antes? Será, Ismael? Ou será que ele queria mostrar o que de fato é viver nele? O que de fato é ser discípulo e discípula nele? O que de fato é caminhar com ele? Será que não era isso que ele queria fazer? Aí minha pergunta é: a gente está mais para o judaísmo ou está mais para quem caminha com Jesus? Não precisa me responder, é só para a gente pensar. Porque normalmente a gente tem dificuldade de fazer essas coisas do lado de fora. Eu não sei se vocês têm experiência, mas eu lembro que quando eu comecei a namorar a Alessandra, eu trabalhava de promotor de vendas. Vocês trabalham isso daí? E eu não tinha tanto tempo de evangelho e não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Comecei a namorar a Alessandra, eu tinha 6 anos de conversão. E não era novinho, mas não era velhinho. E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa tabacaria, dentro de um shopping, lembra disso? E a primeira coisa que a crente falou: não vai, isso não é de Deus. Como que tu vai trabalhar nesse lugar, rapaz? Isso é do inferno, não vem de Deus. Se fosse hoje, eu ia falar: Jesus, muito obrigado, porque eu ia entrar naquele lugar. E eu já era assim, eu só não tinha essa noção. Eles iam me mandar embora, ou eles iam ter que me aturar falando de Jesus, vivendo Jesus o tempo todo. Eles iam ter que me ver orando, eles iam me ver evangelizando, eles iam me ver falando Deus abençoe. Eles iam ver que se talvez eles fizessem coisas erradas, eu não fazia. Eles iam ter que olhar para mim e ver Cristo em mim. Mas não tinha essa noção. Quando a Alessandra falou, o que eu fiz? Fiquei desempregado e não fui trabalhar na tabacaria, né? Porque é assim que a gente é criado, nessa religiosidade de que a gente não quer ser sal
da terra, não quer ser luz do mundo. A gente quer estar dentro do celeiro. Estão me entendendo, gente? E, gente, eu vou ficar com outro telefone aqui, para quando vocês fizerem a carinha que vocês estão fazendo, eu tirar uma foto de vocês. Ontem, eu conheci o pastor Daniel, da Batista do Calvário, né? Algo assim meio rápido, e não deu para a gente conversar muito. Ele operou, fez artroscopia, operou o joelho, e não deu para a gente falar muito, até porque eu estava de carona com o irmão Ismael ontem. Pô, minha carona fez falta hoje, irmão Ismael. Não conseguia o tal do JK, sei lá, esse treco aí, ninguém queria me pegar lá, ninguém queria. E aí ele falou que há 40 anos ele chegou aqui, e que já 16 igrejas nasceram com a chegada dele aqui. E não sei nada da igreja da Batista do Calvário, não sei o que eles pregam, não sei como que eles funcionam, né? Não sei nada disso. Mas na minha cabeça a primeira coisa que vem, se eles vivem o evangelho de verdade, eles foram em muitos lugares onde diriam que não era para ir, para terem levantado 16 igrejas em São Mateus. E o que eu vou falar está sendo gravado, eu falo diante de Deus e do que eu conheço. O maior problema dos últimos anos da igreja metodista, não estou falando aqui, estou falando da igreja metodista, é que ela não é mais wesleyana, porque ela não é mais que vive no caminho de Cesareia. Não é. Nós não somos mais uma igreja que avançamos para alcançar vidas. A gente no máximo quer que os peixes pulem dentro do aquário, ou a gente vive de eventozinhos que não. Eventos são bons se ele não tiver a finalidade nele mesmo, se ele for mais alguma coisa que a gente está fazendo no dia a dia. Estão me entendendo, gente? Quer dizer, vou fazer um ar livre. Esse ar livre ele tem que ser algo a mais naquilo que a gente já vive fazendo. Quer falando de Jesus nos quatro cantos da terra, entrando nos lugares que qualquer um não entraria, mas a gente vai entrar se Jesus nos enviar. E se ele não enviar, eu vou falar: Jesus, dá para quebrar o galho e abrir a porta para a gente entrar? Se ele falar, tá bom, a gente vai. Se ele falar não, aí a gente é obediente, não vai. Mas a gente virou igreja do lado de dentro. Isso é tão difícil. Aí eu vou falar agora literalmente como pastor. Eu botei lá no grupo com quem que eu posso contar amanhã. Não apareceu uma pessoa dizendo comigo. Tive explicações de quem não pode, de alguns que não podem estar, mas não teve uma mãozinha falando assim, ó, conta comigo, para a gente ver que a gente não tem entendimento do que é estar do lado de fora. Agora talvez, se fosse uma programação para o lado de dentro, a história seria outra. Aí mexendo, por favor, gente, só estou pegando, vou pegar vocês só para poder dar exemplo, né? Aí talvez os músicos dissessem: o que a gente vai cantar? O pessoal com ornamento ia falar: meu Deus, com enfeite que se encaixa legal com esse dia que tem a ver com a liturgia. Porque o lado de dentro é legal, o lado de dentro a gente domina. Um montão de coisa que a gente faz do lado de dentro não tem mais a ver com dependência de Deus. A gente fala que já sabe e acabou. A gente mais fala assim: eu vou fazer, abençoa em nome de Jesus, está legal. Lado de fora é depender dele o tempo todo, porque tu nunca sabes quem que tu vais enfrentar. Tá fortezinho, né, gente? Mas estou falando algo que não seja bíblico, tô, gente? Tá na Bíblia o que eu estou falando? É Jesus quem pegou o pessoal e foi para esse lugar mais louco do mundo. Porque, gente, ele não foi para um lugar estranho, ele foi para o pior lugar de paganismo, de crendice que existia na época dele. Nem se ele fosse para Afrodite, para o templo de Afrodite, seria assim, porque aqui eu falei, eram alguns ídolos, e eu ainda não falei, porque ia gastar mais tempo para explicar para vocês que ainda tem um ídolo aqui, que é ainda oriundo dos gigantes da época de Davi, que aí a história teria que ser muito maior, mas acho que não vale a pena a gente
ficar contando isso, mas o que não faltava ali era crendice, era dizer assim: aqui de fato é um lugar para adorar o capeta. E chega Jesus e fala: acabou porque nós chegamos. E aí nesse lugar tem aquilo que a gente falou da revelação. Quanto tempo eu tenho? Pelo menos sobre isso eu vou tentar falar. Tem meia hora ainda? 20 minutos. Vamos ver se dá. Se não der, a gente acaba a semana que vem. Vamos lá. Quando Jesus pergunta assim: quem dizem que eu sou? Essa pergunta ele faz para quem? Para os discípulos. Mas para os discípulos responderem a respeito de quem? Não, do que os outros dizem sobre ele. Então quer dizer, quem dizem, quem as pessoas aí estão dizendo sobre mim? Quem que eu sou? E aí eles vão e olham como Jesus vive, o que Jesus faz, porque Jesus se encaixaria em qualquer profeta. Qualquer profeta que você falar, vai falar sobre os sinais que Elias e Eliseu fizeram. Jesus fez sinais? Pô, de montão. Vai falar sobre ser misericordioso e pregar a justiça, que seria Jeremias. Jesus fazia isso? Fazia. Quem que quiser escolher, vai falar sobre essa parte de falar sobre arrependimento, de botar o dedo na ferida, igual fazia João Batista. Jesus fazia? Então você podia fechar o olho e tá lá no potinho, o nome dos profetas todos. Quem você pegasse, Jesus se encaixava. E inclusive é tão doida essa história, porque tinham 6 ou 7 meses, Gabriel, que João Batista tinha morrido, e Jesus já estava vivo. Então quando eles falam assim, é João Batista, então agora Jesus tem dor dentro dele, né? Porque Jesus já estava vivo, e João Batista vem, que alguns da linha kardecista vão pegar, né? É muito engraçado quando as pessoas veem que uma boa parte não entende, não conhece de Bíblia, eles usam qualquer argumento para poder levar o crente a tropeçar, porque essa é uma das passagens que os kardecistas usam. Só que Jesus só tinha 6 meses a menos que João Batista, então ele estava vivo quando João Batista acabara de morrer. Aí eles falam, João Batista, como eu dissesse, João Batista saiu de lá e entrou em você, agora tem dois aí dentro, né? 2 ocupando aí o espaço, cada um paga metade do aluguel e tá tudo legal. E aí eles estão dizendo tudo que se encaixava em Jesus, aquilo que, preste atenção nisso, aquilo que a lógica nos faz saber. E aí ele muda a história. Então ele pergunta quem o que os outros dizem. E agora qual é a pergunta? Vocês. Preste atenção. Filho de crente não é crentinho. Não é porque teu pai foi que tu és. Não é porque teu avô, tua avó foi que tu és. É com teu pai e Deus, é com tua avó e Deus, como tem que ser contigo e Deus. Não tem esse negócio, olha, alguém está dizendo, então fala aí, amada. Boa, essa eu não conhecia não. Isto é, ele primeiro falou dos outros, agora quer saber, e você? Para cada um de vocês, quem eu sou? E aí como vem Pedro? Esse Pedro da espada, lembra? Que ele está com a espada aí. Esse Pedro, ele fala o quê? Tu és o Filho do Deus vivo. Então, Messias, enviado, ungido, prometido. E agora fala Marilena. Eu vou te falar, do que aprenderam, tu vai derrubar o tempo, cada um vai para sua casa, vai pegar novela para ver, Netflix, vai. Se não entenderem quem é Jesus, que é o que a gente vai falar nessa caminhada aí, então vão arrumar outro templo, vão construir um de madeirinha, porque o negócio é o templo, porque lembra que eu falei dos sacerdotes, dos zelotes, o negócio é ter templo. Se não tem templo, não entendemos que nós somos o templo, né? E aí pensa agora, quando a gente lê Pedro falando isso, é lindo, não é? Tu és o Cristo. Imagina se fosse no filme, ia acontecer lá,
Tu és o Cristo. E aí tem aquele fundo musical bonitão. No céu ia ter os anjos cantando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora pensa se é mole responder isso. É mole pra gente. Mas Pedro estava vendo Jesus como? Ele via Jesus cansado. Ele via Jesus com fome. A altura média dos judeus, pelo menos nessa época, era de 1,72 m, que seria por aí a altura de Jesus Cristo. Ele vê Jesus queimado de sol, ele vê Jesus suar. Eu sei que é meio engraçado, mas com certeza eles viram Jesus com vontade de fazer o número 1 e o número 2. Eles viram Jesus ter o pé todo sujo de tanto caminhar, não sei se teve calo ou não. Eles sabem ver que aquela cara é um homem, o cabelo médio, porque era costume do pessoal. E Jesus era tão... Eu sei que não tem na língua portuguesa, eu vou ferir a língua portuguesa, mas é só para a expressão ficar legal. Ele era tão igual a todo mundo enquanto aparência, que Judas, para traí-lo, teve que fazer o quê? Beijá-lo. Porque se os guardas chegassem, não ia saber quem era. Olha, eu sou metodista e pastor, tá, pastor Adi? Depois tu conta isso lá pro meu SD, não, nem pro bispo. Tinha camisa clerical em Jesus? Não. Estava de terno e gravata? Não. Mudava o tom da voz para falar? Não. Ele era tão igual a todo mundo que Judas falou: olha, me dá o din-din, aquele que eu beijar é ele. Agora tu pensas comigo, tu tá andando com ele. Irmão Irineu tem quanto tempo aqui, irmão Irineu? Na igreja, aqui, Aqui 15 anos? Não, então, 40 anos está irmão Irineu. Aí de repente, irmão Irineu fala assim: e para vocês, quem eu sou? Aí tu ia falar: tu tá meio calvo, né, irmão? Né? Ia falar qualquer coisa, mas como tu vai falar para alguém que está ali contigo, que você sabe quem é? O primo, João Batista. Tu sabes onde moram os parentes. Como tu vais falar para ele que ele é o Messias, o ungido? Não é estranho isso para vocês? Gente, é a pessoa que está contigo todos os dias. Tanto é que o pensamento é que ele tem todas as características de um dos profetas, porque eles sabem a história dos profetas, que fazer aquelas coisas, ainda que fosse com pessoas diferentes, mas está tudo agora na mesma pessoa, mas isso eles conheciam. Agora falar para você é aquele que foi prometido no Gênesis, foi prometido pelo salmista, foi prometido por Isaías, foi profetizado por Ezequiel. E aí a gente ficaria aqui um tempão falando. Como tu vai falar para um homem desse que tu és o Cristo? Aí que está a diferença. E aí Jesus responde: muito bem, filho de Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Escuta só, gente. Falar que a gente crê em Jesus, qualquer um pode falar, inclusive os demônios. Qualquer um pode falar. Declarar que Jesus é o Senhor, qualquer um pode. Mas isso sendo real, verdadeiro, dentro da pessoa que declara, sociologia não ensina. Epicuro, Sócrates, nenhum filósofo te ensina. Einstein, quem for, aqui dentro, com convicção, que quando saía, porque já existe aqui dentro, só se o Pai revelar. Do contrário, é crendice.
E por isso que eu brinquei, que é uma brincadeira séria, quando a Maria Helena falou, temos que derrubar as 4 paredes. Amado, por favor, repito, gente, quando eu falo a gente, não estou falando só de São Mateus. Conheço muito crente de muitas denominações, e eu posso falar, a maioria da gente não teve a revelação aqui dentro do Jesus bíblico. Não sei aí quem assistiu, que eu já coloco, às vezes quando eu coloco algumas reflexões lá no grupo, uma delas foi os Jesuses e o Jesus da Bíblia. E eu acho que eu falei isso aqui, ou no estudo, ou numa pregação, há um tempinho aqui atrás, falando que há o Jesus que a gente cria, e há o Jesus que é o Jesus bíblico. A gente cria o Jesus que dá casa, carro, a gente cria o Jesus que sara todas as enfermidades, a gente cria o Jesus de pare de sofrer, a gente vai criando um monte de Jesus. Jesus faz tudo isso? Sim, mas isso são fragmentos que compõem Jesus. Jesus é tudo isso, mas é muito mais do que isso. Por isso que Jesus ele tem que ser Senhor. A gente tem que entender que Ele é dono da nossa vida, que Ele nos comprou com preço de sangue. Eu sei que foi pago um alto preço. Não posso só saber, eu tenho que me render a Ele. Do contrário, a gente vai continuar falando de Jesus, mas sem ter a revelação do Pai. Quer ver uma coisa que, me perdoe, tá, gente, eu sou pastor, mas eu não tenho muita paciência. Eu vou lá, visito quando acontece, mas eu não tenho muita paciência. É quando alguém fala que se desviou porque se aborreceu. Me aborreci com fulano. Pô, gente, dá vontade de pegar aquelas tábuas de carne assim, botar de bumbum para cima assim, dá-lhe pelo menos mais 5 para ficar o desenho assim da tábua de carne bacana. Fala assim, para de vergonha na cara, rapaz. A gente está falando de vida eterna, a gente está falando de Deus que se fez homem e habitou entre nós, que morreu a minha e a tua morte, que deu o Espírito Santo para a gente fazer a obra dele, caminhar com ele até aquele dia. Efésios vai dizer que o Espírito é o penhor. Penhor quer dizer que o dono um dia vai vir buscar, e tu vai falar que ficou chateadinho e abandonou. Vai tomar uma coça, rapaz. Olha, Moisés, eu vou falar que eu não consigo ler, é sem vergonhice mesmo, rapaz. É quem não conheceu quem é Jesus, cara. Se conhecer quem é Jesus, vai entender que no mundo tereis aflições, vai dizer que felizes sois vós quando por causa do meu nome falarem todo tipo de mal contra você, te caluniarem, te prenderem, te jogarem aos leões. Isso aconteceu? No mundo sabe, isso continua acontecendo? Continua acontecendo. Mas é quem teve a revelação de Deus e do Pai. A ela disse, sim, eu sei que tu és o Cristo, tu és o Deus encarnado, tu és o prometido, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o maravilhoso conselheiro, tu és o Deus forte, tu és o Deus conosco. Quem entendeu isso, amado, não tem mais jeito. Agora, querer entender e abraçar isso é outro papo. Porque discípulo, entendem aqui, por favor, vou aqui abrir um parênteses rapidinho. Eu não sei se aqui também tem isso, mas no Rio tem uma moda lá de pastor falar que tal pessoa que ele é pastor fala, é meu discípulo, fulano é meu discípulo. No Rio tem isso pra caramba, e era um dos grandes problemas que eu enfrentava lá, porque eu falo contra isso, porque só tem um que é mestre, só tem um que tem discípulo. Esse, ele falou assim, ide fazei discípulos, ensinando tudo que de mim tem aprendido. Quem então ensina é ele, os discípulos são dele, não pertence a homem. Só que discípulo se faz na vida, na caminhada. Ninguém é discípulo completo, e eu vou falar isso mais na semana que vem, eu vou falar mais detalhado. Nós somos discípulos sendo discipulados. Consegue ver? Um exemplo, eu sou salvo caminhando para a salvação. Já fui,
mas continuo caminhando porque vai ser um dia que eu vou viver, Rogério, bendito de meu Pai. O discípulo é para ele, é dele. Então a gente não ensina o que a gente acha, a gente ensina o que a Bíblia diz, aquilo que ele deixou. Não é achismo, é biblismo. Não são semelhantes. Por isso que vocês têm um pastor hoje, que o que não for bíblico, vocês podem achar a coisa mais bonita do mundo. Eu vou falar que não é, e não vai ter. Agora se fala assim, pastor, está na Bíblia, e não é texto fora do contexto. E é isso que a gente vai ver nessa caminhada. Vocês vão ficar um pouquinho apavorados quando a gente falar sobre as portas do inferno, porque normalmente é isso que acontece. A gente vai falar assim, caramba, não era assim que eu entendia. Como hoje já teve, creio, algumas coisas. Então quando Jesus pergunta e Pedro responde, Jesus faz Pedro saber que foi o Pai. É dizendo, Pedro, isso não vem de você. Isso não é porque você é o bam. Isso não é porque você é o cara. Não tem nada a ver. É graça do Pai te revelando. Gravem isso, que é isso que eu vou começar, se Deus permitir, na semana que vem. E aí a gente vai, não sei se a gente vai conseguir chegar até a Chaves, mas a gente vai falar ainda da revelação, quando Jesus fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, minha esposa me viu estudando isso mais uma vez hoje, eu achei que eu fosse falar sobre isso hoje, mas aí vem vendo coisas, a gente acaba não falando, né? Que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Vou tentar falar isso na semana que vem, mas se não der, lembra que eu falei que não tem diploma aqui, é pra gente sair daqui de fato aprendendo a caminhar na vida com Jesus e como Jesus. Amém, amados? Isso que hora, amor? 9 em ponto, ó, mereço um prêmio, hein? Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fala aí, Gabriel. Nada, não? Ninguém quer falar nada? Que cale-se agora ou então fale na sexta-feira, né? Os irmãos aí, nada não? Nada? Tranquilo? Então vamos ficar em pé.